Tá, então a base para que tudo dê certo, né, é a comunicação. Então a gente tem o cão para treiná-lo, mas isso é um processo ínfimo, quase insignificante comparado ao todo. A gente vai ter que treinar o proprietário do cão, porque uma questão é o cão atender ao que o treinador está pedindo, outra coisa é o cão atender ao que o dono está pedindo, que é muito diferente, que muitas das vezes a gente vê aquela frase, meu cão só obedece ao adestrador, não me obedece, né? Então tudo está relacionado à comunicação. Bom, como nós nos comunicamos? Como nós nos comunicamos? De N formas. Nós, de modo geral, seres humanos, né? Nós tendemos a observar com maioridade a comunicação verbal, né? Então a gente tende a se ater mais à comunicação verbal. Então a gente se comunica ficando mais na audição, que é ouvindo, e na oratória, que é falando. Então a gente ouve o que a pessoa está dizendo e cria uma concepção, uma ideia daquilo ali. A gente cria uma linha de pensamento, um raciocínio sobre o que a pessoa está falando. Nem sempre o que a pessoa quer nos dizer é o que a gente entendeu. Então isso é muito comum. Só dizer, quero que tu faça isso, aquilo, outro, mais assado, e a pessoa, ao invés de fazer assado, fez frito, né? É um ruído da comunicação, né? Mas porque a forma como a pessoa... Eu tenho que me certificar que a pessoa entendeu o que eu quis dizer. E muitas das vezes o que eu quero dizer, eu tenho que dizer diferente do que eu gostaria de ouvir. Às vezes, se eu ouvisse como eu estou falando, eu entenderia bem. Mas a pessoa que está me ouvindo entenderia melhor ouvindo de outra forma, né? Então isso aí é muito comum, a gente falar como gostaríamos de ouvir, né? E aí que dá muitos problemas. Vê no casamento, né? O homem vai lá e fala com a mulher, tipo, como se eu ouvisse assim, dá bom, né? A mulher pira, né? Como se estivesse falando com outro homem. A mulher já fala como se estivesse falando com uma outra mulher. Exatamente isso. Porque é uma tendência natural, né? Então, por isso que se comunicar exige um aprendizado. Existe, não é assim simplesmente tão natural. Claro que instintivamente pode ser natural com os filhos, né? Mas quando vamos nos comunicar com uma sociedade, que eu, dentro do meu lar, aprendi uma religião, aprendi costumes, e a pessoa com quem eu vou me comunicar veio de um lar totalmente diferente do meu. Então, a minha comunicação é línguas estranhas para aquela pessoa, né? Então, eu preciso me ater, eu preciso que aquela pessoa entenda o que eu estou falando de acordo com o que eu quero dizer para ela, né? Então, é isso que eu preciso. Como que a gente cria isso? Porque isso vai fazer com que o dono do cão, o proprietário do cão, consiga conduzir o cão da mesma forma que eu conduzo como treinador. E aí a gente entra numa situação, né? A gente é treinador de cães ou de humanos? Então, para ver que não é assim tão simples, né? Muitas das vezes eu vejo pessoas treinar excelentes cães, né? Extrair um excelente resultado do cão, mas não conseguem transmitir isso para o proprietário do cão, e o proprietário do cão não consegue ter o mesmo resultado do seu próprio cão. Isso me referindo que o treinador está tirando um ótimo resultado do cão daquele proprietário, né? Porque de cão para cão muda o resultado também. Então a comunicação ela é considerada a obra-prima do mundo. As guerras vêm pelo quê? Falta de comunicação. Falta ou excesso de comunicação. Então tudo está relacionado à comunicação. Tanto as coisas boas que a gente tem no mundo, né? Tô filmando ali. Desculpa, nem pensei. Tá. Tantas coisas boas que a gente tem no mundo, vem da comunicação. Como também as coisas de casais se unem pela comunicação, casais se separam pela comunicação, religiões são formadas, religiões são divididas
guerras, discórdias, tanto que tem um texto nas escrituras, levando como um livro histórico e não religioso, né, para o nosso contexto agora, não que não seja religioso também, tem um versículo que diz que a língua ela é igual o leme de um navio, né, que ela leva todo o corpo para onde ela quer. Então o poder que ela tem é igual o leme é pequenininho, não está vendo, mas ele guia o navio. E o texto continua dizendo, pelo poder da língua nascem as guerras, os ódios, conflitos, né? Então, o ato de falar, de se comunicar, ele é uma arte no mundo, né? Porque ele traz toda uma série de apaziguamento, evita uma guerra, muitas vezes só com palavras, né? Evita que pessoas gastem um armamento caro, destruam patrimônios com tanques, com explosões, por simples palavras, né? Às vezes simples palavras também geram o contrário, geram essas guerras. Para ver que a comunicação não é algo simplório, é algo raríssimo, é algo caro, é algo valioso e as pessoas não dão valor, né? Não, por isso que falam tanta M, né? Por causa disso aí. Bom, então nós temos a comunicação de humanos, como os humanos se comunicam, os primatas, né? Diferente de outros primatas, mas em alguns pontos iguais. E temos como os cães se comunicam. E aqui a gente vai ter uma série de problemas, porque o ser humano se comunica com o cão da mesma forma que se comunica consigo mesmo. E aí o cão não entende. Eu sou nativo dos Estados Unidos, eu falo inglês, então eu chego no Brasil falando inglês, me comunicando como eu me comunico com os meus nativos. A terra a qual eu sou estrangeiro não vai entender nada, né? Então eu preciso aprender a me comunicar na língua daquele país a qual eu sou estrangeiro. Da mesma forma, eu preciso aprender, simplificando, cachorrês. Aprendendo cachorrês fica mais fácil, né? Então vamos observar um pouco aqui essa questão